Pensa só comigo. E se o nosso cérebro não fosse só um órgão, mas uma máquina? E não qualquer máquina, hein? Uma máquina superpotente, autoexcitável, que gera a própria energia. É exatamente essa ideia que a gente vai explorar hoje, usando uma analogia incrível para entender de onde vem a força dos nossos pensamentos. Então, a grande pergunta que a fonte que a gente analisou nos faz é essa: será que a nossa mente funciona como uma máquina? Parece uma pergunta meio filosófica, né? Mas ela nos leva para uma comparação muito, mas muito surpreendente entre engenharia elétrica e o funcionamento do nosso universo particular aqui dentro da cabeça. E, para a gente desvendar essa ideia, nosso caminho está bem traçado. Primeiro, a gente vai entender a fonte de energia. Depois, vamos dar uma olhada na anatomia de um gerador, um de verdade, de metal mesmo. Aí a gente conecta isso com o cérebro. E claro, vamos ver o que acontece quando a coisa falha e, o mais importante, como recarregar nosso circuito mental. Bom, tudo começa na essência da nossa energia mental. De onde ela vem, afinal? A fonte que a gente está vendo a descreve não como algo parado, passivo, mas sim como uma força superativa, dinâmica, um verdadeiro motor que a gente carrega aqui dentro. E olha que profundo isso. A obra original coloca o pensamento nesse nível aqui. Não é só um processo químico no cérebro, é uma força sutil e inesgotável. Essa frase por si só já dá o tom da importância do que a gente está prestes a descobrir juntos. Certo. Agora vamos para a parte mais mecânica da nossa conversa. A gente precisa entender como uma máquina bem específica funciona, o tal do gerador shunt. Pode parecer meio aleatório, mas confia em mim, entender esse aparelho é a chave para visualizar como a nossa mente pode operar de um jeito bem parecido. Então, o que raios é um gerador shunt? Pensa numa máquina muito esperta que se autoalimenta. Ela usa uma faísca bem pequena, um comecinho de nada, para criar uma corrente. E essa mesma corrente fortalece o sistema, que aí gera mais corrente ainda. É tipo uma bola de neve de energia, sabe? Um ciclo que vai se fortalecendo. E o processo é fascinante. Rola em 4 etapas bem claras. Primeiro, mesmo desligado, o gerador guarda um magnetismo residual, tipo uma memória de energia. Segundo passo, alguém vai lá e liga o interruptor, fecha o circuito. Terceiro, a corrente começa a crescer, num ciclo que se reforça. E por último, ela chega no ponto de saturação. É o máximo da potência, com a energia prontinha para ser usada. Guarda bem esses 4 passos, viu? Agora que tudo se encaixa. Lembra dos passos do gerador? A gente vai pegar esse processo todo e trazer aqui para dentro da nossa cabeça. O gerador shunt, essa máquina, vira uma metáfora perfeita para a nossa própria capacidade de gerar energia mental. Olha só que paralelo incrível. O tal do magnetismo residual da máquina é o nosso estado mental base, aquilo que a gente já tem. O circuito aberto é a pura desatenção, a mente voando. Mas aí, quando a gente fecha o circuito com a concentração, a corrente do pensamento focado começa a crescer igualzinho na máquina. É impressionante. E esse processo de foco vai crescendo, crescendo, até chegar no que a fonte chama de ponto de saturação mental. Sabe aquele momento de clareza total, de foco intenso, quando parece que nada mais no mundo existe? É isso. É a nossa energia mental no auge, pronta para ser usada para resolver um problema, criar algo novo, o que for. Tá, mas a gente sabe que a vida não é assim o tempo todo, né? E se o sistema não liga? O mais legal dessa analogia é que ela também nos ajuda a entender por que às vezes as coisas não funcionam. Vamos dar uma olhada no que pode dar errado no nosso circuito? Voltando para a máquina, a pergunta é bem direta. Se o gerador foi feito para ligar sozinho, por que às vezes ele simplesmente não liga? As respostas para essa pergunta da engenharia, olha, elas têm um paralelo assustador com os nossos próprios bloqueios mentais. E essa tabela resume tudo de forma brilhante. A fonte aponta 3 causas principais de falha. A primeira, falta de magnetismo residual. Na nossa mente, isso é o quê? Ociosidade. Ficar muito tempo parado sem estímulo. A segunda, conexões invertidas. Isso é comparado ao monoedismo, que é basicamente ficar preso num pensamento só, geralmente negativo. Sabe aquele disco arranhado? É isso. E por fim, a terceira causa, resistência excessiva. No nosso caso, isso se traduz em negligência com o corpo, com a saúde física, que acaba impedindo a energia mental de fluir. Ok, a gente já entendeu a máquina e já viu os possíveis defeitos. E agora? Bom, a grande sacada é a seguinte: se o cérebro é o gerador, a mente é o operador. Somos nós que estamos no comando.
Sabendo onde o sistema pode falhar, a gente pode aprender a fazer a manutenção e manter nossa máquina funcionando no máximo. Então, o que a gente tira de prático disso tudo? Primeiro, para cultivar o magnetismo residual, é preciso estar sempre aprendendo, se mantendo ativo mentalmente. Segundo, para quebrar os circuitos invertidos, a gente precisa desafiar aqueles pensamentos negativos repetitivos. Terceiro, para reduzir a resistência, não tem jeito, tem que cuidar do corpo, da saúde. E por último, a chave que liga tudo, a concentração. É ela que fecha o circuito e faz a energia começar a ser gerada. No final das contas, a mensagem central desta análise toda é simples, mas é muito poderosa. A parte física, o nosso cérebro, é a máquina. Mas a nossa consciência, a nossa mente, ela é quem está no controle. É ela quem opera essa peça de engenharia absolutamente incrível. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Pensando nos nossos próprios processos mentais, vale muito a pena se perguntar que tipo de resistência pode estar atrapalhando a minha corrente de fluir. Encontrar essa resposta pode ser o primeiro passo para desbloquear um nível de energia e de clareza que a gente nem sabia que tinha.